Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças. Bom, hoje é o capítulo 2, dos sacramentos. Então esse capítulo 2 é o sacramento da cura, ou o sacramento da penitência e da reconciliação. Bom, esse sacramento, nós sabemos muito bem, ele nos traz de novo a convivência com Deus. Porque nós podemos perder a convivência com Deus, podemos perder a comunhão e o estado de graça com Deus por causa dos nossos pecados. Então, com a confissão, voltamos, como diz São João, ao primeiro amor. Afinal de contas, Nosso Senhor quis que esse sacramento existisse exatamente para que houvesse o perdão. E por quê? Porque a raiz desse sacramento é voltar ao amor de Deus, reparar uma falta de uma transgressão. Então, pela desobediência, pelo pecado, nós ferimos a Deus. E essa ferida ao coração de Cristo nos separa de Deus, por causa dessa nossa desobediência e desordem. Por isso a confissão é admitir o próprio pecado, e Deus veio resgatar os humildes, veio exaltar os humildes. Então, com humildade reconhecemos que pecamos, e isso já é a primeira parte da reparação da nossa ofensa. Reconhecer a fraqueza, reconhecer a falta e voltar a Deus. E por que se chama, tem muitos nomes esse sacramento, Como se chama o sacramento? Primeiro que é o sacramento da conversão. Por quê? Porque é um caminho de volta ao Pai, como o filho pródigo, parágrafo 1423. É um caminho de volta ao Pai, é um convite de Jesus à conversão, à mudança de vida. Afinal de contas, o pecado nos leva à desordem, nos leva à desobediência. Então também é chamado o sacramento da penitência, porque consagra um esforço pessoal de conversão. Então, o que é a penitência? A penitência, na verdade, é um ato em que a gente repara uma ofensa, repara uma coisa mal feita. Então, é uma reparação. Por isso, o sacramento da penitência. E exige uma reparação. Por exemplo, sujar é muito fácil, limpar não é. Quebrar é muito fácil, arrumar não é. Então, é isso. Por isso que é uma penitência da nossa parte, fazer uma reparação ao amor. Ofendemos ao amor que é Deus. Como você repara essa ofensa ao amor que é Deus? Com amor. Então, essa ofensa se repara com uma penitência, um sacrifício. Também é chamado como sacramento da confissão, porque nos confessamos dos pecados, diante do sacerdote, e esse elemento é essencial, desse sacramento, porque nós nos humilhamos verdadeiramente. É uma humilhação dizer o que nós fizemos diante de um homem, que o padre é só testemunha, quem perdoa é Deus, mas o padre é só testemunha. Então ele é testemunha da nossa conversão, ele é testemunha da nossa confissão, ele é testemunha da nossa fraqueza. Então isso que é a parte mais bonita desse sacramento, porque ali se demonstra verdadeiramente humildade. Também é chamado o sacramento do perdão, porque pelo perdão é absolvido sacramentalmente, através do sacerdote, ele traz o perdão e a paz. E é também sacramento da reconciliação, como está aqui no título, que dá ao pecador o amor, que Deus lhe reconcilia. Reconciliai-vos em Deus, vai dizer, Então é isso, reconciliar-se com Deus. Bom, no parágrafo 1425, lá no meio dele, diz assim: é preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido no sacramento da iniciação cristã. Pelo batismo, somos inseridos na vida de Cristo e naquele momento é apagada a mancha do pecado original e todos os outros pecados. A pessoa está unida a Deus pelo sacramento. É um ato divino que nos insere na vida dele.
É verdade que da nossa parte tem a adesão. Eu quero ser batizado, por isso o batismo me leva a receber uma graça divina, né, do perdão dos meus pecados. E isso é preciso tomar consciência dessa grandeza. Mas é verdade, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Por quê? Porque a nossa condição é de pecadores. Apesar do batismo, ainda a nossa condição natural é de pecadores. Por isso, nós voltamos a Deus e recomeçamos essa caminhada pedindo perdão. O próprio Senhor nos ensinou: perdoai-nos os nossos pecados. Está vinculado ao amor de Deus. O perdão está vinculado. Como é que se demonstra amor? Como é que se demonstra união com Deus? Reconhecendo a própria fraqueza. Por isso, a conversão a Cristo é tão necessária. Somos chamados a ser santos e irrepreensíveis diante dele. Mas é verdade que nós não somos santos ainda. É Deus que nos faz santos. Como Ele faz? Quando nós reconhecemos a nossa falta, quando nós reconhecemos que o caminho que fizemos até agora não é tão bom, e aí voltados ao amor de Deus, somos perdoados, reconciliados na confissão e com a penitência, né? Somos inseridos nessa vida de Cristo. Então, essa vida nova recebida pela iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana. Ainda somos fracos e precisamos de Deus. Por mais que saibamos tudo o que devemos fazer, ainda assim somos fracos. E essa luta é o que vai nos tornar melhores. Não é diminuída nem a fraqueza humana, nem a fragilidade, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência. Concupiscência dos olhos, por isso que a gente fica preocupado com a vida alheia e com o pecado, né, com a luxúria e a avareza, porque a gente fica vendo o que os outros têm, a inveja, pega a concupiscência dos olhos, né, concupiscência, né, da carne, né, que são os maus desejos, né, e a soberba de vida, achar que nós somos melhores que os outros. Aqui é a concupiscência, a fraqueza humana mesmo, porque a gente começa a fazer comparação, e esse é o nosso problema, esse é o nosso maior defeito. A única comparação que deveríamos fazer era nós e Deus. Ele é bom, nós não. Pronto, então resolvido o problema. Eu tenho que imitar quem é bom, e diante de um bom, que é Deus, eu sou ruim. Então, quem precisa melhorar entre o bom e o ruim, que sou eu. Então, assim deveria ser a nossa vida. O problema é que a gente começa a fazer comparação com os outros. Nossa, eu já sei isso aqui, eu já sou melhor que o outro. Nossa, eu já faço isso aqui, o outro não faz ainda. Pronto, e aí começa exatamente as brigas, as misérias, começam exatamente aqui. Por isso, somos chamados à conversão. Jesus convida a essa conversão, 1427. Este apelo é uma parte essencial do anúncio do reino. Por que ele chama a conversão? A mudança de vida. O que na nossa vida não está bem? E é por isso que quando a gente se coloca diante de Deus como num espelho, Ele é bom, eu sou mau. Ele é santo, eu sou pecador. Ele veio nos salvar, eu preciso de salvação. Então, quando nos colocamos diante dele, o que acontece? Com o anúncio do Evangelho, entendemos quem é Ele e o que Ele quer para nós. Agora, estamos dispostos a pôr em prática o que Ele quer para nós? Então, aqui se dá o período da conversão, a mudança de vida. E por isso, se a gente não reconhece que tem pecado, é muito triste quando para os padres, quando a pessoa fica ali 15, 20, meia hora, 1 hora na fila da confissão, entra no confessionário, né, faz o sinal da cruz, e aí fala assim: quais são os seus pecados? Eu vou na missa todo domingo, eu me confesso 1 vez por ano, eu não falo mal de ninguém, eu não falo palavrão. Não, isso aí não é pecado, isso aí são as coisas boas, essas são as boas obras, eu quero saber os pecados. Não, são esses aí, padre. Mas, meu Deus do céu, não fez exame de consciência, né? Tá bem, né? Tá só aqui, foi exaltar a própria vida, eu sou bom, né? Então, na verdade, esse já é o primeiro pecado. Então, pelo menos um pecado, quando a pessoa fala tudo isso, pelo menos um pecado eu sei que é orgulhosa ao extremo, né? Então, eu já posso até absolver, porque tem orgulho. Então, assim, por esse orgulho todo, eu te absolvo, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, só por esse já tá absolvido, já com pelo menos um pecado tinha, né? Então, orgulhosa pessoa, né? Então, é isso o que pode acontecer. Mas é verdade que quando a pessoa reconhece a própria falta, ela sabe que ela precisa mudar. Como é que a gente sabe que a casa está suja? Quando a gente vê e
e ver, não tem que limpar, ou porque vai receber uma visita, então, vai receber a visita, tem que deixar limpo. Não é muito diferente esse sacramento. Vai receber Jesus no coração com sujeira, com porquice no coração, com mentira, com enganação, com maus desejos, maus pensamentos, julgamentos, mágoas e raivas. Não, então tem que limpar. Como que limpa? Nesse sacramento. Ele chama a conversão, a uma mudança de vida, a reconhecer a própria fraqueza. E na pregação que a igreja faz, esse apelo é feito, em primeiro lugar, aos que ainda não conhecem a Cristo e o seu Evangelho. Além disso, parágrafo 1226 aqui, tá? Nas letras, né? Então, além disso, o batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão, mas é pela fé na boa nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação. Então o batismo já nos inseriu na vida de Cristo. Mas aí o que acontece? Acontece que, ora, pelo apelo de Cristo, que chama todo mundo à mudança de vida, continua a soar na vida dos cristãos esse chamado. E essa segunda conversão é uma tarefa ininterrupta de todo dia para toda a igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores e que, ao mesmo tempo, santa e sempre, né, na necessidade de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Então isso que a gente tem que fazer é um trabalho, é uma tarefa ininterrupta de querer mudar sempre, nunca se acomodar, nunca se acostumar às coisas que se faz, através do quê? Da penitência e da renovação. Renova o coração, o desejo de fazer melhor as coisas, isso é renovar-se, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Ele faz nova todas as coisas no nosso coração. O que é fazer novo? Eu faço isso daqui todo dia, faço as mesmas coisas todo dia, mas fazer renovado, com o propósito do coração, de querer fazer melhor, fazer bem, isso é a renovação do nosso coração, chamada conversão. Mas a penitência exige de nós um sacrifício, deixar de fazer isso que eu gosto tanto, deixar de lado aquilo que me propõe como coisa boa e que na verdade é o pecado, é uma tentação e é uma coisa ruim. Então isso eu tenho que me propor. Por isso que se chama penitência, porque custa muito. Para mim que tenho diabetes, doce é maravilhoso, mas eu não posso. Então é uma das minhas penitências. Então o que eu posso fazer? É penitência. Se bem que se eu comer bastante doce eu fico cego, dá para atender confissão ainda. Se eu perder as pernas também, pode me levar de cadeira de roda, dá para celebrar a missa sentado e atender confissão cego e sem perna. Ainda dá. Então dá para fazer isso aqui. Mas e se piorar? Então é isso, né? Então, de verdade, vou ter limitação. Não tendo essa limitação, posso fazer muito mais. Então é isso. Por isso que as penitências nos tornam melhores. Porque a gente pode até brincar com a nossa vida, achar que, eu vou fazer essas coisas aqui, no final das contas eu faço a confissão e peço perdão, né? Como fez o imperador romano, né? Que quando mudou todo o império para cristão, ele chamava um padre, ficava com o padre do lado dele, para que o padre no último instante, na hora que ele estivesse morrendo, batizasse ele, que daí estava perdoado todos os pecados, mas não queria mudar de vida, mas estava com malandragem, né? Então essa era a malandragem dele, não tinha nada de penitência e nada de renovação, não mudava de vida, e nós somos chamados a essa mudança de vida, somos chamados todos os dias a purificar-se e a buscar sem cessar penitência e renovação. Esse esforço, continua ainda nesse parágrafo 1428, esse esforço de conversão não é apenas uma obra humana, é um movimento do coração contrito, como diz o Salmo 51, atraído e movido pela graça, a responder ao amor misericordioso de Deus que nos amou por primeiro. Então é uma resposta de amor, por isso que nós nos confessamos, porque é uma resposta de amor. Deus já nos ama e morreu por nós numa cruz. Agora, eu estou disposto também a me sacrificar por amor a Deus, amando as pessoas e dando a elas o melhor. Por isso a conversão é a mudança de vida. E nós sabemos qual é a mudança. Quais são os parâmetros para a nossa mudança de vida? Eu falava muito palavrão, agora eu falo pouco. Não, ainda está mal, porque Jesus não falava. Eu menti, agora eu minto bem menos. Já melhorou bastante, mas isso ainda está mal. Então, eu não roubo.
Mas de vez em quando eu engano alguém e falo uma mentirinha. Bom, então está errado. Então essas são as mudanças. O custo é uma penitência. Dizer para a pessoa, você já fez isso? Não, não fiz por preguiça. Pronto, a pessoa então vai lá fazer, preguiçoso. Então, de verdade, a gente vai passar vergonha, mas vai fazer e foi sincero. Pronto. Agora, não fez? Não. Eu acho que eu já fiz. Eu não sei. Deve ter feito. Enrola tanto, todo mundo pensa. Ih, está mentindo. Todo mundo já sabe que está mentindo. Mas tudo bem, a gente perdoa aqui. Então, de verdade, são as lutas que devemos travar. Quando comprova a conversão de São Pedro, após a tríplice negação de São Pedro ao seu mestre, o olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca nele lágrimas de arrependimento. Ele se arrepende quando ele olhou para Cristo e viu que tudo o que Cristo fez, tudo o que Cristo ensinou e o que ele tinha prometido para Cristo, na hora do medo, na covardia, ele negou 3 vezes. Quando ele olhou para Cristo, veio o arrependimento. E é isso que é o arrependimento. É pensar, ele era capaz de fazer muito, ele estava até prometendo fazer muito, mas quando veio o medo, a preguiça, o rancor, a mágoa, e aí ele negou. Mas quando olhou para Cristo, chorou copiosamente e de verdade, com arrependimento profundo. Depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada de seu amor por ele. Tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Porque negou 3 vezes, agora a afirmação 3 vezes. E agora aqui, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apesar da fraqueza dele. E pensar que depois disso mudou a vida dele, não, depois ainda ele fugiu mais uma vez. Estava fugindo de Roma porque ia ser morto. De novo, negando Cristo. Aí encontrou com Cristo a 2ª vez, no caminho. Senhor, onde vais, Domine, quo vadis, Então, Senhor, onde vais, Eu vou morrer no seu lugar de novo. Aí ele chorou de novo e voltou para Roma, e foi preso e morto, para testemunhar a fé. Era preciso morrer para mostrar de verdade que amamos a Deus. A nossa vida também já é uma morte, a penitência é uma morte. Morremos para a nossa vontade e já damos naquele momento o testemunho do nosso amor por Deus. Por que abrimos mão de algumas coisas erradas? Exatamente por causa do amor a Deus. Senão a gente ficaria nas coisas erradas. Quanta gente vive nesse mundo para roubar, matar, enganar, mentir e acha que isso é uma vantagem. Porque pode ser prazeroso para ele, mas causa mal aos outros. Por isso a nossa luta é conformar a nossa vida a Cristo. Por isso a conversão é um chamado a ouvir Deus e através da renovação, renovar os propósitos e fazer penitência, deixar de lado a nossa vontade, mudamos de vida. E aí quando fizermos essa luta, na confissão fica facinho, é fácil. Quais são os seus pecados? Não rezei esses dias por preguiça, falei mal do outro, julguei tal pessoa, não tive paciência com tal pessoa, tive a tentação de mentir para outra. Pronto, a pessoa vai dizendo todas as verdades. Parece uma humilhação? Sim, é uma humilhação, mas se aqueles que amam entenderam que isso não é uma humilhação, é a verdade. E a verdade vos libertará. É o que nos livra do pecado, é reconhecer a própria fraqueza que nos torna melhor. Quando a pessoa fala assim, você chama um pedreiro para fazer, você faz esse serviço? Pode deixar que eu faço. Não faz tudo errado. Meu Deus, ela só fala, não, isso daí eu não sei fazer não, mas eu posso aprender, se o senhor me deixar eu aprendo. Então pode fazer. Você vê que a pessoa tem boa disposição. Mas agora ele fala assim, não, pode deixar que eu faça. Faz aquela gambiarra. Era melhor não ter falado. Mentiu para todo mundo, fez uma coisa mal feita e não ficou bom. Por isso, Santo Ambrósio diz, referindo-se às 2 conversões, a primeira é a água do batismo, que nos insere na vida de Cristo, e a segunda são as lágrimas de penitência, que nos também inserem na vida de Cristo. Chorar arrependidos por ter feito tanta besteira. É isso que é o chamado à conversão, é a mudança de vida que Deus nos chama todos os dias. Por isso, a penitência interior, ela começa, e a igreja coloca, através do quê? Do jejum, das mortificações, conversão do coração, e a penitência interior, que é aquilo que a igreja sempre propõe. Os jejuns, as mortificações, são obras para vencer em nós aquilo que está tentando nos vencer, que são as tentações da vida presente. Por isso a conversão interior,
né, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras, mas a conversão interior, ao contrário, impele a expressar essa atitude por sinais visíveis e gestos e obras de penitência. Então, quando a pessoa está com a conversão, ela está impelida, ela é chamada a mudar de vida. E esses sinais são visíveis. E essas obras de penitência também as pessoas verão os nossos atos de penitência. É igual tá com os amigos, né? Vai sempre no boteco e volta tarde na noite cheio de cachaça, né? E aí pronto, aí ele chegou à conversão, não, agora eu não vou. Os amigos chamam, falam, não, hoje eu não vou. Nossa, não vai mais com a gente beber, né? Não vou porque faz mal para minha família, faz mal para minha saúde, faz mal isso aqui, tem feito muito mal para ele. Ah, tá ficando certinho. Sim, tá ficando certinho, isso incomoda. É uma obra visível aos olhos dos outros, que a pessoa quer mudar de vida. E a pessoa está lutando por vencer, é uma penitência. Ele gostaria de estar na convivência daquelas pessoas que ele gosta, que são amigos, sim, mas estão levando para o mau caminho, né? Apesar de serem amigos, não estão fazendo muito bem. Então a penitência interior, né, é uma reorientação radical de toda a vida, é um retorno a Deus, é uma conversão para Deus. Por isso é uma ruptura com o pecado, romper com o pecado. E como que a gente rompe com o pecado? Através da penitência. Por exemplo, o que nos leva ao pecado? A falar da vida alheia. Então a gente não vai se encontrar mais com aquelas pessoas para não falar mais mal da vida alheia. Não, nosso pecado é a gula. Bom, eu não vou naquele restaurante, não vou naquela doceria, não vou naquele lugar porque aquilo ali para mim é tentação. Eu lembro quando a gente era menino, era engraçado, porque passava na banca de jornal, passava do outro, quando chegava na banca de jornal, eu lembro que a gente aprendeu que tinha que atravessar a rua para não ver o que tem na banca de jornal, porque tinha tanta mulher pelada nas revistas que não podia ficar vendo, então atravessava a rua para não ver, mas tinha uma curiosidade para ver, será que se eu ver um pouquinho, Deus vai perdoar? Não, é melhor não ver, melhor não ver, melhor não ver, pronto, então passava direto e não via. Então, é uma luta? É uma luta. Hoje em dia não precisa nem ir para a banca de jornal, na internet, se você bobear, você está consultando uma coisa, aparece outra, né? Outro dia eu estava vendo placar de futebol, né? Estava vendo placar de futebol, aí fui pôr o vídeo dos melhores lances, né? Aí fui pôr o vídeo dos melhores lances, a primeira propaganda uma mulher de biquíni. Falei assim, para que tudo isso, minha gente? Né? Virei o olhar, pronto, falei assim, deixa eu esperar. Passou a propaganda, pulei, aí vi o jogo. Falei assim, meu Deus, para ver um jogo tem tentação, que tragédia, né? Então, mas são essas coisas. Então, são tentações? São tentações. Por isso a gente tem que lutar mesmo. Por isso a penitência interior é uma orientação radical de toda a nossa vida. É um retorno e conversão a Deus. É uma ruptura com o pecado. É uma aversão ao mal. É uma repugnância às más obras que cometemos. É ter nojo daquilo que faz mal. Pensar que faz mal mesmo, faz mal para mim e ainda nos envergonha diante dos outros. Se os outros souberem o que a gente está fazendo de errado, imagina que vergonha. Por isso que a gente sente vergonha de se confessar, porque a gente vai ter que dizer o que fez de errado. Então, essa tentação. Por isso que o padre lá está sentado, ele não está preocupado com o teu pecado, ele está preocupado com o teu arrependimento. Está arrependido? Sim, ele é capaz de matar qualquer um. Se entrar um bandido na casa dos meus pais, ameaçar eles com uma arma, e ameaçar eles de morte, e eu tiver uma arma, tiver que brigar, e já pensou, um padre matou o bandido. Eu não queria matar o bandido, queria salvar meus pais, mas fez uma besteira. Mas por quê? Por causa do amor que sente pelas pessoas. É capaz de fazer uma besteira, tirar a vida de uma outra pessoa, que é importante para outras. Como eu não queria que tirasse a vida dos meus pais, como é que eu posso tirar a vida de uma outra pessoa? Imagina um dilema depois. Na minha consciência eu salvei meus pais, mas depois vou dormir e matei uma pessoa. Já pensou que tragédia? Então é isso. São essas as tentações da vida. Os nossos pecados depois ficam na consciência. Depois está lá marcado. É como se estivesse manchando a nossa alma. Por isso, aqui, né, no parágrafo 1431, diz assim, lá no final, último parágrafo. Esta conversão do coração vem acompanhada de uma dor e uma tristeza salutar, chamada pelos padres de anime cruciatus, né? Aqui está colocando como aflição do espírito, mas é uma alma crucificada. É uma alma que está sofrendo. Então é isso, né? Quer dizer, é uma tristeza salutar. Então, existe uma tristeza boa, como existe, né? Já falei aqui para vocês, existe um amor bom que é amar a Deus, existe um amor ruim que é amar o pecado, existe um ódio ruim, que é odiar a Deus, é um ódio ruim, odiar as pessoas é uma coisa ruim, mas odiar o pecado e odiar o diabo é uma coisa boa, então tem um ódio bom, como aqui também, né? A dor
e a tristeza, existe uma tristeza ruim, mas existe uma tristeza salutar, que é aquela de mudança de vida, que foi a de São Pedro. Ele sentiu uma tristeza quando olhou para Cristo. Cristo não o reprimiu, nem o condenou, por isso que doeu mais, porque Deus o ama e ia morrer por ele. E ele tinha negado Jesus 3 vezes. Imagina, olhou para Cristo com aquele olhar, se arrependeu, o mesmo olhar converteu e chamou Levi, largou todo o dinheiro. Então, quer dizer, o olhar com Cristo. Por isso a oração nossa é tão importante, porque é olhar para Cristo. Por isso Santa Teresinha tinha sempre aquela figurinha da Santa Face, né? E por que ela fazia isso? Porque a Santa Face olhava, quer dizer, é o Cristo que acabou de morrer e sofreu por mim. É aquela imagem, aquele sofrimento. Como é que eu posso aumentar com os meus pecados mais sofrimento a esse amor que me ama tanto? Então, meditando sobre isso, ela lutava mais, fazia mais penitência, vencia mais. E quando se confessava daquilo que tinha feito. Não tinha vergonha, tinha dor, era uma tristeza salutar. Então, quando a gente vai se confessar, é uma tristeza salutar. É a tristeza por ter feito isso, e vergonha também, né? Ai, meu Deus, tenho que confessar isso aqui. Por que eu não lutei? Por que preguiça de levantar? Meu Deus do céu, dormi a noite inteira, foi 6 horas dormindo, eu queria dormir mais o quê, meu Deus do céu? 10 minutos, o que melhorou? O que ajudou? Só para exaltar a preguiça, vagabundo, sem vergonha, né? Então, de verdade, só exaltou a fraqueza, né? Então, e aqui mesmo está dizendo, né? Computio cordis, né? Arrependimento do coração, uma compulsão do coração, um arrependimento mesmo de coração. 1432 diz assim: o coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. Por isso a conversão, antes de tudo, uma obra da graça. Ir ao encontro de Cristo. Quando vamos nos confessar, levamos para Ele a mão cheia de miséria e voltamos cheios da graça. É isso. Levamos os pecados e voltamos com as lágrimas e a dor do coração, sanados com um amor infinito. É isso, por isso que nós voltamos para Deus, né? O coração humano converte-se olhando para aquele que foi transpassado por nossos pecados. Por isso a cruz é tão importante na nossa vida. Não só na igreja, né? Mas quando a gente tem um crucificado, o Papa Francisco falava muitas vezes, né? Se a gente não pode ir na igreja diante do Santíssimo para rezar, Jesus sacramentado, então que faça isso diante de uma cruz, porque ali a gente vai ver um amor que se sacrifica por nós, um sofrimento extremo, sendo que eu não quero sofrer nada nesse mundo. Então, isso seria mostrar a verdade e o amor. Então, existem as múltiplas formas de penitência na vida cristã. Bom, a igreja coloca pelo Evangelho aquilo que Jesus fala, né? Que a gente vai ser o primeiro domingo da quaresma, a gente sempre começa com esse Evangelho, né? Jejum, oração e esmola. O jejum, né, para moderar a nossa vontade, a oração para ter tempo para Deus e voltar o nosso coração para Deus, e a esmola para viver bem a caridade. Então, ou seja, a esmola não é só dar dinheiro aos pobres, esmola é dar o nosso tempo a Deus e aos outros. Então, isso é dar o que temos de melhor, é a caridade. Então, o que exige essas múltiplas penitências? A conversão se realiza na vida cotidiana através de gestos, de reconciliação, de cuidado aos pobres, exercício da defesa da justiça, do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça, tomar a cruz cada dia, seguir Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Então, aceitação dos sofrimentos. Isso está no parágrafo 1435, que é tão importante, e para entendermos bem esse caminho, né? Exatamente o caminho da nossa conversão. Conferir em Lucas, né? Principalmente essa última parte. Então, a Eucaristia também é a conversão e a penitência cotidiana encontram sua fonte e o seu alimento na Eucaristia. Por que a gente se converte? Para estar mais unidos e em comunhão com Deus. Por que a gente faz penitência? Para se configurar mais a Deus. Fomos criados, lembra que nós já falamos aqui, criados à imagem e semelhança. Nós já trazemos a imagem de Cristo na nossa alma. Por isso, quando a gente peca, manchamos essa imagem. Mas quando batizados e confessados, a imagem fica restaurada.
Agora é preciso nos assemelhar. E como nos assemelhamos? Pela caridade e pela penitência. A penitência deixando de lado o que gostamos, que está errado, e pela caridade fazendo o que devemos, que nós temos preguiça. Assim vencemos pela caridade e pela penitência e nós imitamos Cristo. Aí a semelhança com Ele se dá quando nós vencemos a nossa miséria. Por isso, a leitura da Sagrada Escritura, a liturgia das horas, a oração do Pai Nosso, todas essas coisas nos levam como instrumentos de penitência e de mudança de vida. Depois aqui tem a parte da liturgia, que isso aqui não é tão importante, quando fazer penitência, sexta-feira da Quaresma, quarta-feira de cinzas, que é dia de jejum, diferente das sextas-feiras do ano inteiro, que é dia de abstinência de carne, não é dia de jejum. Jejum é sexta-feira santa e quarta-feira de cinza. Só 2 vezes por ano. É coisa de preguiçoso vagabundo. Mas é o que a igreja propõe. Agora, todas as sextas é abstinência de carne, que é uma abstinência. A gente não é que vai ficar sem comer. Mas se quiser fazer jejum também nessas outras sextas, também pode. É sacrifício? Claro que é. Porque justo na sexta parece que dá mais fome. Justo na sexta parece que tem tudo que não pode. A gente vai comer fora, só tem carne para comer. Não tem nem um ovinho, tem nem nada, só tem carne para comer. Então, de verdade, são as tentações, que a gente acaba sofrendo. Por isso que se chama penitência. Porque tem que abrir mão de uma coisa que se gosta muito. O sacramento da penitência, 1440, o pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus e uma ruptura da comunhão com Ele. Por isso temos que lutar mais. O Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados e Ele deu à sua igreja, através desse sinal, desse instrumento de perdão, a graça de nos reconciliar com Ele. Por isso 1443 diz assim: Jesus não só perdoou os pecados, mas também manifestou o efeito desse perdão, reintegrou os pecadores perdoados na comunidade. Como um sinal evidente disso é o fato de Jesus admitir os pecadores à sua mesa e, mais ainda, Ele mesmo sentar-se à mesa com os pecadores. Um gesto que exprime um modo estupendo, ao mesmo tempo, de perdão e de retorno ao seio do povo de Deus. Então, é isso que Nosso Senhor quis, que o perdão é voltar à ceia, voltar ao banquete. Então, quando ele fala com Zaqueu, ainda hoje eu vou comer na tua casa. E aí o que aconteceu? O encontro com Cristo, e Ele quer que Ele esteja junto, e quer que você me receba na sua casa, Ele já mudou de vida. Olha, se eu defraudei alguém, devolvo 4 vezes mais o que eu fiz. Eu vou dar metade das coisas que eu tenho ainda para os pobres. Por quê? Sabia que era um homem ganancioso, mas encontrar-se com Cristo mudou a sua vida. E porque ele disse, Zaqueu, desce da árvore. Nunca tinha visto Jesus. Como é que sabia o nome dele? Eu vou comer na sua casa. Como é que ele sabia que ele era rico? Como é que sabia que ele tinha pecado? Aquilo tocou profundamente o coração daquele homem. Então o encontro com Cristo tem que mudar a nossa vida. Porque Ele é bom e nós somos ruins. Agora, o que vamos mudar? O que vamos deixar? 1444 diz assim: Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em Mateus 16:19, diz exatamente o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, e consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido ao chefe da igreja. Por que Deus pediu para que Pedro ligasse? Tanto é que qual é o símbolo do Vaticano? É uma coroa com 3... É uma tiara com 3 coroas e 2 chaves, o que liga e o que desliga. O que liga é a chave de ouro e o que desliga é a chave de prata. Tem 2 chaves, de ouro e de prata, e as 3 coroas. Por que 3 coroas? Uma tiara com 3 coroas, das coisas temporais, das coisas eternas, e da vida presente, Então, essas coisas que Nosso Senhor quer ensinar é para o nosso bem. Ligar e desligar. Através do quê? Do perdão. O que nos liga aos céus? Reconhecer a nossa fraqueza e a nossa necessidade de Deus. Isso nos liga aos céus. O que desliga? O orgulho. O que desligou o demônio do céu? O orgulho. De querer ser igual a Deus. Eu sei mais que Deus.
Eu sei que Deus quer me dar. Deus não quer me dar tal coisa, então, porque eu sei que isso é bom para mim. Deus que não sabe nada. É quase que dizer isso. É um orgulho tão feroz que a pessoa fica insuportável, né? Então, é preciso entender, aqui no parágrafo 1446, diz assim: Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores da sua igreja. Antes de tudo, para aqueles que depois do batismo cometeram pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. Então isso é o que pede. Lá no final do 1447 diz assim: esta nova prática previa a possibilidade da repetição, abrindo assim o caminho de uma frequência regular a este sacramento, que é a confissão auricular, quando a pessoa senta de um lado do padre para dizer o pecado. E por que isso? Porque a humilhação, os humilhados serão exaltados. Então, a humilhação de ter que dizer para uma pessoa, é engraçado, né? Quando a gente vai ser batizado, precisa de uma testemunha. Quando a gente casa, precisa de uma testemunha, né? Então, a gente faz os outros participarem da nossa alegria. Quando a gente vai para uma ordenação, né, tem aquelas pessoas que participam da nossa alegria. Agora, o único sacramento que ninguém precisa participar da nossa miséria, que não é alegria nenhuma, apenas uma tristeza salutar, só tem uma pessoa que é testemunha, que ele também está proibida de falar, que é o padre. Então ele é testemunha da tua miséria, mas ali não é só miséria, ali é uma tristeza, né? Uma tristeza salutar, em que a pessoa reconhece a fraqueza, arrependida, quer voltar para Deus. Então no final das contas, o padre é testemunha, não é ele que perdoa, quem perdoa é Deus, mas ele é testemunho de lágrimas salutares que curaram o coração da pessoa. Então, no final das contas, o padre não está preocupado com os seus pecados. Quanto maior for o pecado, maiores as lágrimas, maior o arrependimento, maior o perdão. Então, é isso que Deus quer das pessoas, que compreendam esse mistério, que compreendam esse amor. Mas é verdade que temos que passar por tudo isso. E o que é preciso para vivermos bem, permita integrar numa única celebração sacramental o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. Em linhas gerais, é essa forma da penitência que é praticada na igreja até hoje e que começou lá no século II e III, porque antes as confissões dos pecados eram confissões públicas. Não era só o padre que ouvia a confissão. Por exemplo, o imperador, o pecado dele foi público e ele falou para Santo Ambrósio, como o pecado era público, porque era o imperador, também a penitência foi pública, ficar um ano, todo domingo, na porta da igreja pedindo esmola. Por isso que nós temos pobres pedindo esmola na porta da igreja, porque já foi a penitência que Santo Ambrósio deu para o imperador, para ser humilhado, para viver, sentir a dor da humilhação de ter feito uma coisa que escandalizou muita gente. Naquela época era assim, aí eles acharam que era muito rigoroso, estava expondo muita pessoa, então vamos fazer assim, só auricular, senta ali do lado do padre, fala baixinho os seus pecados para ninguém ouvir, Deus está vendo, o padre é testemunha, e através do padre, que é um instrumento, Deus te perdoa os pecados, tá bom? Pronto, resolvido o problema, é assim que funciona agora, desde o século II ou III, desde aquela época, século IV, desde aquele século IV já começa a ser assim a penitência. Começa com os monges eram muitos, então podia ouvir as confissões. Então, 1448 diz assim: de um lado os atos do homem, que se converte sob a ação do Espírito Santo, a saber, a contrição, a confissão e a satisfação. A contrição, arrependido do pecado. A confissão, a acusação dos próprios pecados. E a satisfação, que através da penitência que o padre dá, você cumpre e elimina aquele pecado. Então, é isso que acontece, a contrição, a confissão e a satisfação. De um lado, a ação de Deus por intermédio da igreja, e do outro, a participação do homem. A fórmula da absolvição em uso na igreja é aquela, né, que o padre faz, sempre, né, que é a fórmula que a igreja exige que se diga, né, inteira, o certo. Quando é padre novo, a gente não decora muito, então a gente leva um papelzinho, uma cola para fazer ela inteira, né? Depois a gente decora, acaba decorando. É engraçado que depois que a gente aprende outras línguas, a gente sabe também, é engraçado, essa oração eu sei em espanhol e sei ela também em italiano, então eu decorei, né? Porque na Itália eu tinha que aprender muita confissão, então
Dio Padre de Misericórdia, que ha riconciliato il mondo nella morte e ressurreição. Então, vai a mesma frase, só em italiano, em espanhol. Então, é isso que a igreja quer. Então, a absolvição é igual no mundo inteiro e por muitos séculos. Né? E é assim porque Cristo quis. Ide por todo mundo, perdoai os pecados. Né? Então, perdoar mesmo. A penitência, portanto, impede o pecador a suportar tudo de boa vontade. Né? A penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade. E em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação, em suas obras, né, plena humildade e proveitosa satisfação. Isso aqui, 396, quem disse é o Catecismo Romano. Então é isso que acontece quando nós nos confessamos, né? Um coração arrependido, né? Na boca acusação, né? Nas suas obras plena humildade, né? E proveitosa satisfação. É isso que acontece quando nos confessamos. Acontece a contrição e essa contrição leva a uma perfeita contrição de caridade, amando a Deus acima de tudo. Mas existe uma contrição chamada imperfeita, e que se chama não contrição, mas atrição. O que significa isso? 1453. Também é um dom de Deus o impulso do Espírito Santo. Né? Nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador. Contrição por temor. Então, o que é uma contrição imperfeita? Quando a pessoa vai se confessar com medo do inferno, ela não está muito disposta a mudar de vida. Então ela não tem uma contrição perfeita. Ela tem só uma atrição. O medo de ir para o inferno, o medo de fazer uma cirurgia, o medo de fazer alguma coisa leva a pessoa a se confessar. Então é uma contrição perfeita? Não, é uma atrição imperfeita. Mas se confessou? Confessou tudo? Confessou, então pronto. Mas é uma atrição imperfeita. Não é tão perfeito. Poderia ser melhor? Poderia. Seria a mesma coisa quando a gente trata alguém que a gente ama com mais carinho ou menos carinho. Tratou bem? Tratou bem. Mas tratou com amor? Não é. Tratou bem. E o outro tratou com amor. É bem diferente. Um é perfeito, que é o amor. O bem é mais ou menos, né? Não é tão bem assim que deveria ser, né? Como deveria ser. Porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. Então, existe também, né, essa contrição, né, imperfeita, que a pessoa está arrependida, que é o caso, que aqui é uma bronca, é bom que está gravado, mas a pessoa diz assim, é bom, eu vou na missa, não deu tempo de confessar, primeiro eu comungo, depois eu confesso. Não, está errado. Primeiro confessa, depois comunga. Não pode, vou confessar, no final o padre está ali na fila mesmo, é que já deu a hora da comunhão, fico no fim da fila e confesso depois. Não, vai esperar. Tanto é que, graças a Deus, aqui a gente faz assim. Não deu tempo na hora da comunhão, está se confessando? Pronto, espera, confessa, no final da missa, da comunhão, os músicos descem, dá comunga com eles. Então, exatamente isso. Por isso a gente tem que lutar mesmo para viver bem. A confissão, portanto, dos pecados é uma acusação, nos libera e facilita a reconciliação. Os penitentes devem, 1456, devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, depois de examinar seriamente, mesmo esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra 2 últimos preceitos do decálogo, né? Não, ainda assim, pecado mortal é pecado mortal, tem que se confessar. Mas eu nem lembrava desse. Sim, tá, os outros, quando não lembra, está perdoado. Mas quando lembra, tem que se acusar. Por quê? Porque de verdade aqui é uma humilhação, e os humilhados serão exaltados. Repito mais uma vez. Por isso, 1457 diz assim: fielmente seus pecados graves, pelo menos uma vez por ano, devem ser confessados. Aquele que tem consciência de ter cometido pecado mortal, não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem receber previamente a absolvição sacramental. Ou seja, é isso que eu acabei de dizer. E aí no 1458 diz assim:
Apesar de não ser estritamente necessária a confissão das faltas cotidianas, que são os pecados veniais, preguiça para acordar é um pecado, mas é venial, não é mortal. Mas ele pode se tornar mortal se falhar com alguma coisa que era importante depois. Então aí sim pode virar uma cooperação com o mal, né? É vivamente recomendada pela Igreja, né, confessar, né? Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra as nossas más tendências e a ver-nos curados por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Então, confessar constantemente, né, o que ele faz? Ele forma a consciência e ajuda a aumentar a força na luta contra as tendências e a ver-nos curados por Cristo. Por isso, bom, eu vou confessar, mas semana que vem eu vou cair no meu pecado, porque eu sei da minha fraqueza, eu não sei se vou aguentar. Sim, mas confessou agora, para poder comungar depois, e depois se caiu de novo, vai voltar de novo, até a consciência ficar formada, até, né, acostumar, né, exatamente com essa luta. Por isso a luta constante que devemos travar todos os dias, para vencer esses pecados. Como então, 1459 diz assim: muitos pecados prejudicam o próximo, não só a nós, todos prejudicam a nós, mas muitos prejudicam também os outros. É preciso fazer o possível para reparar esse mal, por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, compensar as ofensas e injúrias, né? A simples justiça exige isso, né? Mas, além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador. Por isso, a absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens que ele causou. Liberto do pecado pela confissão, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar os seus pecados. Deve satisfazer de modo apropriado ou expiar os seus pecados. Por isso que o padre dá uma penitência. Porque a penitência é uma forma de reparar. Ah, mas o padre dá um Pai Nosso, uma Ave Maria de penitência. Isso aqui não repara nada. Repara, se você prestar atenção no que está rezando, já começou a reparar. Pai Nosso que estais no céu, está no céu me esperando. Santificado seja o seu nome. Eu não estou santificando muito, não. Estou falando mentira, palavrão, ofensa, né, desrespeito. Tem que mudar de vida. Então, já começou a reparar. Venha a nós o vosso reino. Qual é o reino de Deus? Então é isso. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga. Esse é o reino de Deus. Começa a crescer o amor de Deus quando a gente renuncia à nossa vontade. Pronto, já é uma reparação. Ah, um Pai Nosso, uma Ave Maria, é Ave Maria. Olha, se rezar Ave Maria prestando atenção, meu Deus do céu, Ave Maria cheia de graça. Foi o anjo que disse isso. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do que nasceu do teu ventre. Meu Deus. E ela aceitou, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela aceitou a vontade de Deus, mesmo não entendendo muito bem. E eu que entendo, não estou querendo colocar em prática. Pronto, aí já começou a reparar. Se prestar atenção no que reza, já começou a reparar. Essa é a satisfação. Então, por isso, né, de coração contrito. E quantas vezes a gente vê a pessoa que sai do confessionário, depois com uma verdadeira alegria, com arrependimento profundo e com lágrimas nos olhos, né, de ter ofendido a Deus. Como fui burro, como fui, né, idiota de ter feito esse mal a mim mesmo e aos outros. A penitência, portanto, imposta pelo confessor, deve levar em conta a situação pessoal. Às vezes, sim, deve corresponder a uma medida mais grave. Por exemplo, uma pessoa que comete um aborto, como é que ela vai reparar um assassinato? Então, o que ela pode fazer é reparar, demonstrando como faltou amor naquele ato, foi egoísta. Então, ela pode reparar com amor. Como que pode fazer? Ela fazer um propósito. Olha, todo dia eu vou passar na igreja, ficar 10 minutos com Nosso Senhor rezando pelas mães para que tenham coragem, sejam firmes para que tenham seus filhos. Pronto, pode fazer um ato de reparação. Faltou amor naquele momento, não precisou trocar muitas fraldas, não precisou fazer muita coisa por causa do egoísmo. Agora pode passar também um tempo reparando essas ofensas, rezando pelas pessoas, né, que querem fazer a mesma besteira e vão sofrer. Porque no final das contas pesa muito o coração da pessoa. Pesa mesmo. Se a gente tivesse consciência, não teria feito. Mas às vezes vem depois, como São Pedro. Primeiro negou, depois veio as lágrimas e o arrependimento.
como eu posso satisfazer uma ofensa tão grande? São Paulo, que levou muitos à morte, depois levou muitos à fé. Como ele reparou uma multidão de pecados? Através da caridade. Santo Agostinho viveu tanto uma vida depravada e tão errada, depois escreveu sobre a virgindade, sobre a castidade, depois escreveu sobre a trindade, escreveu tantas coisas. O que ele escreveu foi para reparar a vida que ele teve. Teve uma vida tão errada que depois escreveu que era uma vida certa. Então reparou escrevendo uma vida certa. Assim que a gente faz, reparando. Não cuidou bem dos filhos, então repara nos netos, cuida bem deles. Não reparou, não fez bem ou com o marido, ainda tem chance, cuida melhor dele. Então é isso. Não foi com a esposa, cuida bem dela. Então são essas as reparações que se faz para reparar as ofensas que se fez. Portanto, o ministro do sacramento a gente sabe que é o bispo na diocese, e ele delega aos padres esse trabalho, essa disciplina penitencial, né? É verdade que no parágrafo 1464 diz assim: o sacerdote deve incentivar os fiéis a receberem o sacramento da penitência e deve mostrar-se disponível a celebrar esse sacramento cada vez que os cristãos o pedirem de um modo conveniente. É lógico, chega 5 minutos antes da missa, pode me confessar? Não, vai esperar até o fim da missa agora, e depois, e não vai comungar, depois da missa você vai esperar, eu atendo a sua confissão, aí depois você vai comungar. É porque chega 5 minutos antes da missa, posso confessar? Não, cara, não. Né? Então, por quê? Porque ele está com malandragem, porque não veio meia hora antes. Venha meia hora antes, né? Então, de verdade, com malandragem não vai, né? Tá bom? Então é isso que a gente tem que, de modo conveniente, de modo salutar, né? Então isso sim, ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote cumpre o ministério do bom pastor, que busca a ovelha perdida do bom samaritano, que cura as suas feridas. Então, o sacerdote que atende às confissões, e todos devem atender, o que ele faz? Ele está de verdade em busca da ovelha perdida, porque estava perdida e foi encontrá-la. Por isso que quando o Papa falava igreja em saída, eu me sentia tranquilo, porque estava no confessionário, estava na igreja em saída, buscando todas as ovelhas perdidas e trazendo todas ao redil de novo de Nosso Senhor pelo sacramento da penitência. Estava obedecendo direitinho o que o Papa mandou, né? Direitinho, igreja em saída. Estava lá, em busca das ovelhas perdidas. Sentei lá, fiquei sentadinho lá, as ovelhas apareciam tudo, eu capturava elas no laço. Senta aí, vamos confessar. Então é isso, assim a gente vai pegando as ovelhas perdidas, né? O confessor não é senhor, mas é servo do perdão de Deus. Por isso o ministro desse sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo. Deve possuir um comprovado conhecimento do comportamento cristão, experiência das coisas humanas, respeito e delicadeza diante daquele que caiu, e deve amar a verdade e ser fiel ao magistério da igreja. Tudo isso que exige do padre, para ele ser confessor. Conduzir com paciência o penitente, igual o Padre Pio, só o tapa na cara, os cascudos na cabeça, para ver se muda. Então, o penitente, que com paciência o penitente a cura e a plena maturidade deve orar e fazer penitência por ele, confiando à misericórdia do Senhor. Era isso que fazia São João Maria Vianney. São João Maria Vianney às vezes fazia isso. Ele falava assim: a sua penitência vai ser rezar isso e isso. Então vamos começar. E nós dois vamos rezar junto. Não sei como é que ele fazia isso. Ele rezava junto com o penitente. Então era como se fosse duas pessoas cumprindo a penitência. Ele cumpria junto com a pessoa. Eu consigo fazer isso algumas vezes. Quando a filha não está muito intensa, às vezes eu faço. Mas não é sempre que dá não. Porque a filha está tão grande que não dá nem tempo. Então, às vezes dá para fazer. Às vezes eu lembro em casa de alguns pecados de algumas pessoas que a penitência teria que ser mais dura, então às vezes eu cumpro elas em casa. Lembro que isso a gente aprendeu no seminário, né? Então o seminário exigia que a gente tenha essa delicadeza com aqueles que sofrem, né? Então tem que ter esse mesmo, como diz aqui no catecismo, né? Deve amar a verdade, né? E ter a delicadeza diante daquele que caiu. Porque a pessoa já caiu, né? Ela mesmo se prejudicou, está toda estrupiada, machucada e ferida, né? O que a gente pode fazer? É só curar as feridas. Então, ajudar a sanar as dores, né? Então, continuando, que a gente vai terminar já já, o pecado rompe, portanto, e quebra a comunhão fraterna. O sacramento da penitência repara e restaura a vida nova. Então, isso é o parágrafo 1469. Lá no 1470 diz assim:
Nesse sacramento, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa, de certa maneira, o julgamento que será sujeito no fim da sua vida. Então, para que esperar o dia do julgamento? Para saber se a gente vai para o inferno, purgatório ou o céu? Se a gente pode antecipar esse julgamento. E eu, de verdade, a confissão é a antecipação desse julgamento. Então vamos já aqui. Então já me acuso de todos os pecados que eu fiz, já diante de Deus acusado. Por quê? Porque aqui entra a esperteza, né? Esperto como serpente, prudente como serpente, né? É o que a gente faz? Já antecipa aquele julgamento. Já diz tudo o que fez, porque ali está perdoado. É menos pecado para o dia do juízo. Então a confissão é necessária, porque são menos pecados para o dia do juízo. Se ficar tudo... E se a gente se acostuma a reconhecer o pecado, que é uma prática, se a gente se acostuma a dizer os pecados e se colocar na mão de Deus, que é misericordioso, no dia do julgamento, o que ele vai ser? Ele vai mostrar para você quem você é. Ah, isso aí eu já tinha falado, isso aí também eu já falei, isso aí também eu já falei, isso aí tudo eu sou assim mesmo, Senhor, por isso que eu vim confiar no Senhor. Então é céu. Porque eu já estava acostumado a pedir perdão, aí quando Deus mostrar, aqueles que não se confessam, quando Deus mostrar, não, isso aí eu não fiz, cara, não, isso aí eu não fiz não, não fiz não, isso aí não. Aí a pessoa, então vai ter que ser purificada, porque se purificar aqui, com penitência, vai ser purificado no purgatório. Não admito que fiz isso. Fiz isso porque eu tinha que fazer, porque o Senhor me abandonou. Pronto, já acusando Deus, vai para o inferno. Então por isso que a gente se acusa na confissão, para se acostumar no dia do juízo. O que Deus vai mostrar? Quem você é, o que você foi capaz de fazer, boas e coisas ruins. Aí quando você, bom, essas aí das ruins eu me acusei. Das boas eu nem me acuso, porque Deus que mostrou para mim o que eu tinha que fazer. Então, como servo inútil, não fiz mais que obrigação, que é o bem. E o mal que eu não devia ter feito, eu acabei fazendo. Mas peço perdão e eu reconheço minha fraqueza. Como eu reconheço, céu. Já está pago todas as penitências antes, porque se confessou. Por que tem que se confessar? Para treinar para o dia do juízo. É um treino para o dia do juízo. Se não fizer isso... Aqui eu vou pular essa parte das indulgências, que a indulgência é aquilo, né? A prática da piedade, mais a confissão, mais a comunhão e mais a oração pelo Papa, garante a gente indulgência. A indulgência, o perdão, a confissão perdoa os pecados, mas existem as penas desse pecado. Porque eu confessei, mas prejudiquei esse, aquele, escandalizei outro e outro. Então existem ainda as penas, que seria plausível de penitenciária, ou seja, purgatório. Então, para não ir para o purgatório, então o que a gente faz? Reparando essa ofensa, a gente restitui o que roubou, desfaz o mal falado, né, para que as pessoas não vejam, e aí isso é uma forma. E a outra é através dessas obras de piedade, rezando, pedindo, confessando, rezando nas intenções de Santo Padre do Papa e comungando, e oferecendo pela remissão dos pecados. Então, a indulgência lá diminui as penas do pecado já confessado, tá bom? O pecado já está perdoado, mas as penas diminuem. É como se fosse assim, um bom comportamento dentro do presídio. Então, se tiver bom comportamento, vai diminuindo o dia das penas de castigo. É assim que funciona, tá bom? Diminui também os dias que poderíamos passar no purgatório, porque um dia é 1000 anos, são 1000 anos como um dia, então Deus me livre, né? Então tomara que a gente passe direto, mas merecendo, a gente já merece o purgatório. Tomara que não perca nem ele, né? Por isso a gente tem que se confessar. Então aqui, na celebração da penitência, o sacerdote tem que ter tempo suficiente para cada penitente, é verdade, mas é verdade que às vezes não tem. Existe a prática da absolvição, da absolvição geral, que era, deixa eu ver aqui onde é que está. É uma absolvição geral. Por exemplo, o padre está dentro de um avião, o avião está caindo, não dá tempo de confessar. Então o que o padre faz? Eu absolvo todos aqueles que são verdadeiramente arrependidos de seus pecados. Pode absolver todo mundo de uma vez só? Pode. Quando o avião está caindo, o navio está afundando, não dá tempo de atender todo mundo. Mas, bom, é dia do Natal, a fila está muito grande, não dá. Devido antes. Aí não pode absolvição geral. Essa é preguiça. Às vezes a gente vai lá para Aparecida, acontece uma coisa que não pode. Absolvição geral, lá não pode isso. Não, mas não é absolvição geral. Lá o que acontece é absolvição geral. Ninguém confessa, não tem a confissão, não tem. Ele escreve no papelzinho, lê o papelzinho, fecha
vai ser, aí o padre vai lá e absolve todo mundo. Isso não pode, tá bom? Tem os padres que atendem, entra, confessa direitinho lá dentro, tá bom? Então tem tempo para confessar a gente tem, basta querer, a gente arruma, né? Portanto, a confissão individual, 1484, a confissão individual e integral, seguida da absolvição, continua sendo o único modo ordinário pelo qual os fiéis se reconciliam com Deus e com a Igreja, salvo se uma impossibilidade física ou moral dispensar dessa confissão. Ou seja, a pessoa está em coma, não pode se confessar, então ela é absolvida, dada aos seus enfermos, porque ela não tem condição. Salvo isso, essa impossibilidade, a confissão individual e integral, dizendo tudo, seguida da absolvição, continua sendo o único modo ordinário pelo qual os fiéis se reconciliam com Deus e com a Igreja. Tem pergunta? Nesse meio caminho todo, de praticar a confissão direitinho, como não se tornar uma pessoa escrupulosa? Não, é simplesmente fazer bem o exame de consciência. Por exemplo, escrupuloso é aquele que fica matutando se fez ou não fez. Ele está, na verdade, com orgulho, tentando desculpar. Eu fiz isso daqui. Mas será que foi pecado ou não foi pecado? Será que é pecado mortal ou não é pecado mortal? Não, é concretamente. Foi, então confesso. Não foi. Foi só intenção? Pensou só. Mas pensamento também é um pecado mortal? Às vezes é. Às vezes não, é só a tentação. Uma coisa é a tentação, outra coisa já é o pensamento, que já pode ter pecado mortalmente. Então é isso, é se acusar concretamente. É acusar concretamente, porque o escrupuloso, ele às vezes se acusa de coisa que não fez. E às vezes ele aumenta as coisas. Então não precisa aumentar, é só ser concreto. Não fiz isso, fiz isso que não devia, fiz isso que não devia, fiz isso que não devia, fiz isso que não devia muitas vezes, isso aqui poucas vezes, isso aqui 10 vezes, isso aqui 200, né? Pode colocar concretamente o número de coisas, porque isso também envergonha, né? Porque dizer assim, pequei contra a castidade, não disse nada. Foi o quê? Viu indecência na internet? Não. Caiu no pecado de masturbação? Aí piorou. Não, teve relacionamento com outra pessoa antes do casamento? Piorou ainda, né? Então, não, é homem casado, piorou ainda, né? Pode piorar. Então, não, pequei contra a castidade. Não disse nada. Qual foi o pecado? Dizer qual foi o pecado. Descuidei da vista, da imaginação, fiz besteira sozinho, fiz besteira acompanhado e pronto. Pronto. E sendo eu casado, sendo eu não casado, sendo eu isso e aquilo. Pronto, disse, acabou. Concreto, acabou. Está resolvido. Não ficava, mas será que foi pecado se eu fiz isso? Eu acho. Não. Tem que achar mesmo. Eu acho que eu fiz isso, Não. Você fez ou não fez? Fez. É que às vezes o escrupuloso está tão preocupado com a imagem que ele quer dizer, quer mostrar que está contrito, então ele fica tentando achar pecado a mais e o que tinha que falar não fala. Então esse é o problema do escrupuloso. E o laxo é o pior, né? Não precisa nem me confessar. Não, Deus perdoa tudo. Deus é misericordioso, Ele perdoa tudo. Esse aqui é o laxo. Mais alguma coisa? E também no meio desse caminho da confissão, quando você sabe que você cometeu aquele erro, mas só que é um momento da confissão, mas só que você quer de alguma forma também receber um conselho melhor, para você não... Se a fila não estiver grande, dá para perguntar, fazer pergunta para o padre, pode perguntar. Mas se a fila estiver muito grande, não é aquele momento, senão você prejudica os outros. Mas aí sim, depois você deixa gravado, grava, escreve e pergunta depois, no outro momento. Ou consulta. Está escrito, tá bom? Então são esses os casos. Curiosidade. No batismo tem testemunha, no casamento tem testemunha. Na confissão não tem. Tem, é o padre. Não. Por que? Para não ter o si? Exatamente porque o pecado é fora interno. É a pessoa com Deus. O padre só é testemunha porque ele é o instrumento da absolvição, porque quem absolve é Deus, ele é instrumento para ouvir, para que seja um ato de contrição e humilhação, e ao mesmo tempo de absolvição. O padre é só um instrumento, mas a confissão é feita para Deus, tá bom? Então é isso, por isso que tem gente que fala assim, eu não me confesso como pecador. É verdade, todo mundo é pecador. Eu me confesso direto com Deus.
Então vai comungar direto com Deus? Então é isso, a pessoa, esse é um laxismo. De certa forma, por trás disso está o orgulho. Quer dizer, eu não vou dizer para os outros uma coisa humilhante que eu fiz. No final das contas está o orgulho, a pessoa não está arrependida. Porque o arrependido sente vergonha do que fez, por isso que ele se confessa. Porque ele não está conformado com aquilo, ele sabe que aquilo está errado. Então essa é a beleza da confissão. Então a pessoa começa a mudar, é uma conversão. É uma mudança de vida, é uma reparação, né? É uma purificação, tá bom? Mas então, tipo assim, a pessoa está em coma. Ah não, se ela está em coma, porque está em coma, mas está em estado terminal, não tem como confessar. Então o padre dá absolvição, porque ela não pode confessar. Né? E aí ela não se confessou, porque ela não quis, aquela absolvição não valeu. Ela não se confessou porque não deu tempo, aí está perdoado, entendeu? É isso, porque o padre dá sob condição, né? Absolve os pecados, aí só depois que vai ver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo.